Fala pessoal, bem-vindos ao Aula Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e trago mais uma aula do nosso preparatório para o Enem. Nessa aula 26, daremos continuidade ao estudo da análise combinatória, trazendo mais 3 questões sobre esse conteúdo. Então, sem mais enrolações, vamos a elas. Questão 81, Enem 2020. Nos livros Harry Potter, o anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I'm Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I'm Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Então, olha só. Só relembrando, né, o anagrama, né, essa palavrinha anagrama, ela representa um embaralhamento de letras para poder formar uma nova palavra. Cada palavra que é formada é um anagrama. E o detalhe é que essa palavra não precisa fazer sentido, tá? Então, se eu posso trocar a ordem de duas delas, perdeu o sentido, mas ainda assim vai ser um anagrama, tá? A ideia da questão aqui, então, é a gente formar anagramas para a frase I'm Potter, tá? E seguindo uma regrinha em que vogais e consoantes vão aparecer intercaladas, ou seja, eu vou ficar alternando entre vogais e consoantes, eu não vou ter duas vogais seguidas, nem duas consoantes seguidas, tá? Então, pegando essa frase I'm Potter, o que a gente tem de vogais? Só para a gente poder fazer uma separação ali. A gente tem I, A, O e o E, tá? E de consoantes, o que a gente vai ter nessa palavra? Ó, a gente vai ter o M, o P, o T duas vezes e o R, tá? Então, repara que a gente tem uma consoante a mais. A gente tem 5 consoantes e 4 vogais. De forma que, para poder intercalar, então vou fazer os tracinhos aqui representando as 9 letras, obrigatoriamente eu vou ter que começar com uma consoante, tá? Porque aí vai ser consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal e, por fim, uma consoante. Aí eu consigo intercalar perfeitamente. Então, a gente vai posicionar essas letras, tá? Então, posicionando as consoantes. Eu vou colocar uma observação depois, tá? Nós temos aqui 5 consoantes, então eu teria 5 opções para a primeira, aí 4 para a segunda consoante, 3 para a terceira, 2 para a quarta, e a que sobrar fica no final. E aí eu vou ter também 4 para poder colocar as vogais. Então eu vou ter 4 para a primeira vogal, 3 para a segunda, 2 para a terceira e vai ficar uma no final. Então, tecnicamente, seria multiplicar esses valores, tá? Então a gente teria, ó, a multiplicação dos 5, 4, 3, 2, 1, a gente pode, até olhando a alternativa, né? As alternativas são fatoriais. A gente pode escrever isso como sendo um 5 fatorial, que é a multiplicação dos números de 5 até 1, né, decrescendo. Da mesma forma, eu tenho a multiplicação das vogais que vai do 4 até o 1, ou seja, 4 fatorial. Só que vão tomar um cuidado, porque não acabou a questão. Tem essa opção lá em cima, mas não acabou. Reparem que a gente tem 2 letras T's, tá? De forma que, se eu trocar um T pelo outro, a gente não gera uma nova palavra, certo? Trocar T por T, o anagrama vai continuar o mesmo, tá? Então, nesse 5 fatorial das consoantes, estão incluídas aquelas ordenações em que você tem um T trocando de lugar com o outro e não está gerando um anagrama diferente. Por conta disso, a gente vai ter que descontar
essa repetição, tá? Como são 2 T's, deixa eu trocar por caneta aqui. Como são 2 T's, eu vou ter que dividir pela ordenação deles, que é 2 fatorial. E aí sim, a gente chega na resposta da questão. Você olhando a alternativa, vai ser a letra E. Beleza? Então, sempre que tiver repetição na sua ordenação, você tem que lembrar de incluir isso na divisão, que aí você está tirando as ordens que não contribuem para a contagem, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 82, Enem 2022. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do seu grupo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamada oitavas de final. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar as 4 partidas das quartas de final. Os vencedores das quartas de final disputam as 2 partidas das semifinais e os vencedores avançam para a grande final, que define a campeã do torneio. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira da mesma semana. O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é... Então vamos lá, ó. Vamos destacar pontos importantes. Os grupos, cada grupo tem 4 equipes e cada equipe vai disputar uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. Então, olha só, vamos fazer o caminho de uma equipe. Ela vai cair num grupo com outras 3 equipes, né? O grupo vai ter 4 no total. Ela vai jogar uma partida com cada um. Ou seja, vamos olhar aqui o total de partidas. Aí isso aqui é para quem chega até a final, tá? Então vamos supor aqui que seja o campeão, tá? Mas para o vice é a mesma coisa. Então na fase de grupos vão ser 3 jogos, tá? Um contra cada adversário. Aí o primeiro e o segundo avança, vai jogar as oitavas de final. Então aqui você vai acrescentar mais um jogo de oitavas. Depois, quem vencer avança para as quartas de final, tá? Vencendo mais uma vez, você avança para a semifinal. E aí, por fim, você faz a grande final, que é mais um jogo. Ou seja, a equipe vai fazer, então, quem chegar até a final, são 7 jogos, tá? Então aqui eu vou até arriscar, né? A gente botou campeão, vamos considerar que é o finalista, tá? Mas tá na mesma. O que acontece então? Ó, vamos até seguir o exemplo que ele deu ali, ó. Se o time joga no domingo, ele só vai poder jogar para essa partida na quinta-feira. Então pensa comigo, ó. A pessoa vai chegar aqui, vai jogar domingo, tá? E aí só vai voltar a jogar na quinta, ou seja, vai ter a segunda, a terça, a quarta de descanso, e aí só joga na quinta. Ou seja, depois do primeiro jogo, a pessoa só vai poder voltar a jogar após 4 dias. E isso aqui vai se repetir, porque depois da quinta, só vai poder jogar o quê? Vai passar a sexta, o sábado, o domingo, e aí só vai poder voltar a jogar na segunda, tá? Então aqui vão passar mais 4 dias. Então, vocês concordam comigo, ó? Ele quer saber o número mínimo de dias para poder fazer esse torneio.
Então, para a gente poder supor o número mínimo, vamos considerar que os jogos são feitos todos nos mesmos dias, que aí todo mundo vai descansar junto. Todo mundo joga no primeiro dia, aí depois descansa 3, aí todo mundo joga no quarto dia, e por aí vai. Tá, no quarto não, é no quinto, né, no caso. 4 dias depois. Então, olha só, a pessoa vai jogar o quê? O primeiro jogo e depois vai jogar mais 6. Lembra que o que a gente fez aqui agora é que depois do primeiro jogo a pessoa vai descansar 4 dias para cada novo jogo. Ou seja, eu vou precisar de um dia para poder fazer o primeiro jogo e depois vão ser 6 intervalos de 4 dias para poder completar o campeonato. Concorda? Então aqui vai dar 6 vezes 4. Então vão ser mais 24 dias. Então o mínimo que eu consigo fazer é em 25 dias. O detalhe é que se eu colocar... Por que eu estou colocando essa questão de todo mundo jogar no mesmo dia? Porque quando chega na fase final tem os cruzamentos, né? Então imagina você fazer um cruzamento com alguém que jogou no dia seguinte. Pelo tempo de descanso que outro time vai ter que ter, você vai acabar descansando um dia a mais. E aí vai estender o campeonato. Então a quantidade mínima que eu consigo é todo mundo jogando junto. Todo mundo no mesmo dia, tá? E todo mundo descansa no mesmo dia. Então descanso não tem ninguém jogando, tá? Então a resposta final vai ser 25, letra B. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 83, Enem 2022. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que, em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para compra nas condições desejadas? Então vamos lá, ó. A pessoa está atrás de 2 apartamentos no mesmo andar, tá? E ela quer que nos 2 apartamentos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Então eu vou comprar 2 apartamentos no mesmo andar, tá? E aí eu quero que nos 2 quartos, tá? Aliás, desculpa, nos 2 apartamentos que eu estou escolhendo, pelo menos um quarto tenha sol de manhã. Vamos olhar aqui quais números que vão atender o que a pessoa está procurando. Pela informação que foi dada ali, ó, o que finaliza em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Então ela quer pelo menos um receber na parte da manhã. Os 2 recebem, então isso aqui, ok, ela pode comprar 1 ou 2 sem problema. O que finaliza em 3, 4, 5 ou 6? Apenas... então 3, 4, 5 ou 6. Apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Ela quer pelo menos um, então isso aqui também vai atender a ela. E aqui diz que naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde, ou seja, nenhum deles recebe
sol na parte da manhã. Então a pessoa ela vai ter que escolher 2 apartamentos que terminam de 1 até 6. Vai tirar o 7 ou 8 da história. Então, em resumo, o que vai acontecer? A pessoa vai ter 6 apartamentos. Nossa, estou meio devagar na escrita aqui. 6 apartamentos e ela vai ter que escolher 2, tá? Isso aqui, esses 6 apartamentos é por andar, tá? Porque o importante é que ela escolha no mesmo andar. Lembrando que são 9 andares, né? Então esse 9 tem que ser levado em consideração na conta. Assim como eu fiz uma questão da primeira aula aí, não sei se vocês assistiram, recomendo que assistam. Essa questão é uma questão de combinação, tá? Então, se você já sabe a combinação, você já vai aplicar direto a fórmula. O que eu vou fazer aqui é tentar, mais uma vez, explicar sem usar a combinação, usando apenas o PFC, tá? Então, vamos lá. A pessoa tem 6 apartamentos, você vai escolher 2. Então, o que vai acontecer? Para o primeiro apartamento, ela tem 6 opções. Para o segundo apartamento, ela tem 5 opções. E você não pode esquecer que ela tem que escolher também o andar, tá? Então você vai ter um 9 multiplicando aqui fora, tá? Que vai indicar o andar. Então esse 9 aqui é a escolha do andar. E a conta que vem depois do 9 é a mesma para qualquer andar que você escolher, por isso que a gente multiplica por 9, tá? Aí entra o detalhe, né? Eu só estou escolhendo apartamento, então tanto faz eu estou escolhendo o que termina em 1 e o 2, ou o 2 e o 1. A ordem não é relevante, os apartamentos vão ser escolhidos de qualquer maneira, tá? Então eu tenho que descontar a ordenação da minha escolha. Quando eu multiplico 6 e 5, eu estou definindo que o primeiro tem 6 opções e o segundo tem 5. Então eu estou definindo ordem. Então eu vou dividir por 2 e 1, tá? Que são as ordenações de 2 apartamentos. Aí se olha as alternativas, não tem nada que encaixa, mas tem os fatoriais na resposta, né? Então, lembrando, o fatorial, igual nas alternativas tem o 6, por exemplo, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o 6 fatorial é o produto dos 6, 5, 4, 3, 2 e 1. É o produto de todo mundo em ordem decrescente até o 1. Então, para poder deixar a questão no jeito das alternativas, eu vou acrescentar aqui o 4, o 3, o 2 e o 1. Só não posso fazer isso em cima e largar. Eu também tenho que fazer isso embaixo, tá? E aí, o que está acontecendo? Ó, em cima, a gente ganhou a multiplicação do 6 até o 1. Espera que eu vou repetir esse 9 para não esquecer, tá? Então, do 6 até o 1 é o 6 fatorial. Esse 2 vezes 1 nada mais é que o 2 fatorial. E do 4 até o 1 é o 4 fatorial. Aí você olha e ainda não tem uma parecida, mas tem uma história de 6 menos 2. E assim, se eu não estou errado, né? 6 menos 2 é 4. Então, se eu boto 6 menos 2 fatorial, isso aqui vai ser igual ao 4 fatorial. Então, analisando as alternativas, a correta vai ser a letra B. Certo? Bom, finalizamos aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Se você gostou, já deixa o gostei aí. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Compartilhe com os amigos para fazer o canal crescer, ajudar, né? Levar o conhecimento para frente. Obrigado por assistir até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!